Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias do Malvadão, notícias do Mengão. Pessoal, Mengão aí que tem um confronto contra o Internacional aí no Maracanã. É um grande jogo, uma boa partida para voltar a confiança, para o Flamengo sair com a vitória. Então, assim, tem que levar muito a sério este confronto, né? Que é para dar um chute nessa falta de confiança que a equipe vem tendo neste começo de ano. Pessoal, vamos com o Globo Esporte de hoje, 4/2, trazendo todas as informações e notícias. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações. Boa tarde para você, Globo Esporte chegando em dia de Brasileirão. O Flamengo abre a segunda rodada às 7 horas da noite. O time pega o Inter no Maracanã com transmissão do Premier. Mais tarde tem Botafogo e Grêmio, esse jogo aqui na Globo logo depois de 3 graças. Mas antes vamos falar de Fluminense, porque a torcida Brasileirão, o Flamengo pega o Internacional no Maracanã às 7 horas da noite. O time está em busca de recuperação depois de 3 derrotas seguidas na temporada. Vou chamar a Ana Flávia Nunes, está no Maracanã, vai falar com a gente um pouquinho mais sobre essa situação do Flamengo, né, Aninha? Tá precisando dessa vitória. Pois é, Débora. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flamengo precisa de uma vitória para começar a se recuperar nesse começo de temporada, também para dar uma resposta para a torcida, que há bastante tempo não via uma sequência de 3 derrotas do Flamengo, né? Isso não acontecia desde 2023. E por falar em torcida, até amanhã de hoje, mais de 43 mil ingressos foram vendidos para esse jogo aqui no Maracanã. Eu tô vendo até que tem um pessoal fazendo questão de dar um tchauzinho pra gente aqui, ó, no Globo Esporte. Então são mais de 43 mil torcedores que vão vir hoje à noite ao Maracanã para esse jogo. E para essa partida de hoje, o técnico Felipe Luiz deve ter praticamente todo o elenco à disposição, tá? As principais, na verdade, os desfalques, as exceções são o Jorginho, que vai cumprir suspensão hoje, porque ele foi expulso no primeiro jogo do Brasileirão na semana passada, e também o Saul, que continua se recuperando da cirurgia no tornozelo, no calcanhar, que ele fez no dia 9 de janeiro. Vamos dar uma olhada, então, no provável Flamengo que deve ser escalado hoje. Rossi, Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas. E aí do meio para frente o time deve ser igual ao time que começou o jogo contra o São Paulo. Pulgar, Everton Araújo, Carrascal, Plata, Everton, Cebolinha e também o Pedro. A gente lembra que hoje vai ser o encontro do Lucas Paquetá com uma torcida pela primeira vez em casa no Maracanã, então também há muita expectativa com relação a isso. E agora há pouco a equipe do Flamengo almoçou, está lá no ninho descansando um pouco, faz um lanche às 3 da tarde e depois às 5h10 vem aqui para o estádio para esse jogo de logo mais. Débora. Obrigada, Aninha. Beijo pra você. O Globo Esporte, aliás, foi visitar a ilha aqui no Rio, onde o Lucas Paquetá cresceu, a Ilha de Paquetá. Por lá tá todo mundo muito feliz com a volta do jogador pro Flamengo. A calma e tranquila Ilha de Paquetá. Aqui o ritmo é mais lento, no embalo das pedaladas. Bairro charmoso do Rio de Janeiro que tá um pouco mais agitado nos últimos dias. Para chegar até a ilha, pegamos a barca que sai da Praça 15 no centro do Rio. 1 horinha de trajeto pela Baía de Guanabara, percurso que o Lucas Paquetá fazia na infância. Chegar na ilha é um lugar mais tranquilo, devido também não ter carro, moto, então é um climazinho de paz, né, de tranquilidade. É o flamenguista que não conhece Paquetá, tanto o jogador como o lugar. E a dancinha dele consegue fazer, sabe fazer? Não. Passei da idade, eu tô meio fora. É a jogadinha do Paquetá, tem que jogar o ombrinho assim, ó. De forma. Oi, colega! Tá boa? Flamenguista? Com licença. Pode entrar? Estamos aqui dando uma passeada para conhecer a Ilha de Paquetá e saber se vocês estão felizes com o retorno do Lucas, hein? Com certeza. Só faltou ele acertar aquele gol, né? Inacreditável! Vamos ver a foto da Antonella aqui. Se ela tem mesmo uma foto com o Lucas Paquetá. É eu e meus irmãos. Vocês são os irmãos. Qual que é você nessa foto? Ai, é de rosa! Olha que pequenininha.
Além das bicicletas, esses carrinhos elétricos transportam os moradores e visitantes. Há 20 anos o Beto trabalha como condutor aqui na ilha de Paquetá. Você já transportou o Lucas ou a família dele? Já, muitas vezes. Já levei ele em casa, já fui buscar para pegar a barca. Tenho uma relação boa com ele, sim. Aqui no caminho para a Praia da Moreninha, onde você vai levar a gente, não tem como não parar nesse local, porque é muito emblemático para a história do Lucas, né? Sim, com certeza. E ele brincava aqui com os colegas dele, da época, jogavam um joguinho contra aí. Molequinho jogava bola aqui. Com certeza, já brincava aqui já, com certeza. Quando garoto, Paquetá se aventurava como guia turístico na ilha. É aqui onde eu me apresentava e dizer que eu ia apresentar as paisagens. E aí falava sobre a placa, sobre a história da pedra, né? Mostrava pra galera a Pedra da Moreninha. Gente, lindo isso aqui, hein? Muito bonito. Ó, nesse passeio aqui pela ilha de Paquetá, não tinha como a gente não parar nesse lugar. Pelo menos pra dar uma olhadinha, viu? Rua Adelaide Alambari, 268. Lá no fundo tem uma porta, um portãozinho verde lá. A casa que o Lucas Paquetá cresceu, viveu boa parte da infância e certamente jogou muito futebol aqui por essa rua. Um lugar bem importante e emblemático na história dele aqui. Pertinho da antiga casa do Lucas fica a casa da primeira professora do jogador, a tia Marli. O avô era quem levava, o avô era quem buscava e vinha aqui, combinava o horário de aulas e combinava as provas que ele tinha que fazer, a matéria, tudo, né? A escola também ajudava. Vem pra cá, Paquetá, visitar a tia Marli, tá com saudade. Tia Marli, tô morrendo de saudade de você. Um beijo. A Conmebol Libertadores de 2026 começou. Lá no Maracanã, meus amigos, Ana Flávia Nunes, que tá do lado direito, né, pro meu lado direito, lado esquerdo de vocês, e Arildo Palermo. Eu vou começar, Arildo, óbvio, mulheres, ladies first, as mulheres têm prioridade, e a Ana vai falar do time da casa. Hoje tem Flamengo, tem Internacional, 2 times que querem vencer, finalmente, conquistar os primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Boa tarde pra você, Ana, e na sequência, já passa a bola pro Arildo. Prazerzaço estar com vocês no Taon. Ei, Vini, tudo bem? Boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente. Boa tarde, Arildo, meu parceiro de Maracanã hoje. Vini, veio aqui compartilhar um pouquinho desse calorão do Rio de Janeiro, abafado, viu, amigo? Olha, torcendo pra chover. É isso, a gente tá rezando para São Pedro dar uma ajuda aqui, que hoje a gente nem reclama de chuva. Mas bora lá então, Arildo, falar então do mandante dessa partida de hoje aqui no Maracanã, logo mais às 7 da noite, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo que entra em campo buscando recuperação, né, gente? São 3 derrotas seguidas nos últimos jogos, algo que a torcida do Flamengo não via desde 2023. Então a equipe está buscando apresentar um bom desempenho, ter um bom resultado e dar uma resposta para a torcida que já está meio ressabiada, né? E para esse jogo de hoje contra o Internacional, o técnico Felipe Luiz deve ter praticamente todo o elenco à disposição. As exceções são o Jorginho, que hoje está fora, suspenso, porque foi expulso no fim do jogo contra o São Paulo na semana passada, na primeira rodada do Brasileirão, e também o Saul, né, que continua se recuperando da cirurgia que fez no calcanhar. A gente lembra que o Saul operou no dia 9 de janeiro, então ele tem de 2 a 3 meses de recuperação ainda pela frente. Temos aí um campinho, né, o nosso tradicional campinho com a provável escalação do Flamengo para hoje, que tem então Rossi no gol, Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas. E aí do meio para frente, a gente imagina que seja o time que foi titular contra o São Paulo, tá? Com Pulgar, Everton Araújo, Carrascal, Plata, Everton, Cebolinha e Pedro. A gente tem lembrado também que nesse jogo de hoje o Paquetá vai encontrar a torcida, então, em casa pela primeira vez no Maracanã. Há muita expectativa para isso. Vale lembrar, né, que o Paquetá, na entrevista oficial de apresentação dele na segunda-feira, já pediu desculpas para a torcida, depois de ter perdido aquele gol na Supercopa. E ele disse que vai tentar também se dedicar ao máximo para encontrar a melhor forma física e buscar uma vaga nesse time titular. E mais de 43 mil ingressos, Arildo, foram vendidos até amanhã de hoje para esse jogo de logo mais. Agora me diz o que você me conta do Internacional. Fala comigo, Ana Flávia, tudo certo, meu amigo? Que prazer estar com você, com o Vini, com todos que estão com a gente aqui no Taon. Pois é, quem veio aqui para o Rio de Janeiro comigo foi um Inter muito focado em tentar vencer o Flamengo e conquistar os primeiros 3 pontos nesse Campeonato Brasileiro em 2026. O Inter que chegou ontem aqui no Rio de Janeiro por volta ali do fim da tarde, no hotel onde está hospedado em Copacabana. E nessa movimentação de chegada a gente viu algumas curiosidades, como por exemplo a chegada do Alejandro, né, o centroavante que foi contratado recentemente, veio para
para a primeira viagem junto ao Colorado e vai começar o jogo provavelmente no banco de reservas. O Borré é o titular, até porque está recuperando a boa fase, tem 4 gols marcados em 4 partidas nessa temporada, mas o Alejandro é a grande novidade para essa partida, ele pode estrear, está à disposição do técnico Paulo Pesolano e fica no banco também porque a última partida dele foi em dezembro ainda pelo CSKA da Rússia e naquela oportunidade ele jogou por só 5 minutos. Foi titular pela última vez lá em novembro, então é um jogador que ainda está reencontrando aí o condicionamento físico, por isso deve começar no banco de reservas. No mais, é um Inter com força total e muito focado para enfrentar o Flamengo. Depois da vitória no Campeonato Gaúcho contra o Caxias, o técnico Paulo Pesolano falou que a prioridade do Colorado é o Campeonato Brasileiro e que ele só pensa em Flamengo. Nessa escalação a gente tem apenas uma dúvida, a gente vai botar aí na tela o campinho, mas a dúvida fica ali na zaga, quem vai ser o parceiro do Gabriel Mercado, se é o Félix Torres ou se é o Victor Gabriel. No mais, é um Inter com força total, os laterais são Bruno Gomes e Bernabé, o goleiro é o Rocher, no meio-campo Ronaldo e Paulinho junto com Alan Patrick, Vitinho de um lado, Carboneiro do outro e Borré na frente no comando de ataque. Uma última curiosidade só é que o Vijagra, o volante que foi contratado recentemente também, não viajou aqui para o Rio de Janeiro, foi titular na última partida contra o Caxias, acabou não vindo e a assessoria não deu detalhes, né, porque esse jogador não está aqui, mas o certo é isso, um Inter com força total a partir das 7 da noite em busca de vencer o Flamengo, que não acontece desde 2021. Naquela oportunidade foi 4-0 para o Colorado, hoje 1,5-0 já está valendo para o torcedor com toda certeza, né, minha amiga? Vamos ver quem vai levar a melhor entre esses dois times que estão buscando a primeira vitória aí no Brasileirão, Vini. Valeu, amigos. No quadro de Franciane e Dan estão aqui os estilosos, hein? Arildo Palermo, que tá de All Black. Fala, pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande, atualizando todas as informações e notícias do Flamengo. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias do Flamengo. As informações. Antes de mais nada, galera, olha só, quero dizer o seguinte, chegou o momento de a torcida marcar presença no Maracanã e apoiar a equipe. É muito fácil marcar presença num bom momento, time disputando títulos. O Flamengo vem de 3 derrotas, o que não é normal, o que não é comum no Flamengo com o elenco atual, com o desempenho atual. Não é normal. Ah, mas está chorando. Não. Com o Flamengo isso não é normal mais. Não podemos normalizar 3 derrotas seguidas. E o pior, sofrendo 6 gols. Então, o momento não é bom. Mas isso não pode impedir de você, torcedor rubro-negro, marcar presença no Maracanã. Além de apoiar a equipe, você terá um motivo especial. Você vai ver o Lucas Paquetá de volta ao Flamengo no Maracanã. Será o primeiro jogo de Lucas Paquetá no Maracanã nesse retorno dele. E é a contratação mais cara do futebol brasileiro, 42 milhões de euros. Diante disso, os jogadores, o Felipe Luiz, eles estão organizando um movimento. E enquanto eu gravo esse vídeo aqui, eles devem estar gravando esse conteúdo para ser divulgado nas redes sociais, chamando, convocando a torcida do Flamengo para marcar presença. E essa ação partiu depois de não só pressão por grande parte da torcida nas redes sociais, mas também após declarações e falas de pessoas da imprensa, entre aspas, debochando da torcida do Flamengo lá na Supercopa do Brasil no Mané Garrincha, quando a torcida do Corinthians de fato chamou mais atenção na hora do grito, por 2 motivos, pelo menos é a minha visão. Primeiro, o Corinthians foi melhor em campo, isso, querendo ou não, ajuda o torcedor a gritar mais na arquibancada. Segundo, a torcida do Corinthians que marcou presença no estádio era a grande maioria, sei lá, quase 90% de torcida organizada, e a gente sabe que o perfil é totalmente diferente. Por exemplo, da torcida do Flamengo, que marcou presença no Mané Garrincha, que eram torcedores de vários lugares do Brasil. Enfim, eu não estou aqui criticando a torcida do Flamengo, pelo contrário. Eu estou aqui elogiando a torcida do Flamengo, que sempre marca presença. E agora chegou o momento de marcar presença novamente e se fazer presente no retorno da contratação mais cara da história do futebol brasileiro, e é o Lucas Paquetá, gente, cria do Ninho, torcedor fanático do Flamengo também, e é óbvio que tem que apoiar a equipe mesmo nesse momento ruim, turbulento, de 3 derrotas seguidas. Então,
Todos os caminhos levam para o Maracanã nessa quarta-feira. Eu estarei lá, inclusive, vou marcar presença, porque eu quero estar nesse retorno do Lucas Paquetá. Infelizmente não pude ir ao aeroporto, porque eu estava trabalhando no SBT no mesmo horário, mas agora eu vou ao Maracanã para poder assistir a esse jogo com o retorno de Lucas Paquetá. E eu acho que ele tem grande chance de ser titular na vaga do Jorginho, que está suspenso, porque o Jorginho foi expulso, para quem não lembra, depois do apito final no jogo contra o São Paulo, ele levou o cartão vermelho, então ele não pode entrar em campo. Eu acho, inclusive, que o Paquetá rende muito mais como segundo volante. Mas quando você tem Pulgar e Jorginho à disposição, você pode botar o Pulgar aberto na ponta direita. Sem o Jorginho, eu colocaria o Lucas Paquetá ali para começar esse jogo, ganhar ritmo de jogo. Como é que se ganha ritmo de jogo? Jogando. Bota o Lucas Paquetá como segundo volante e agora informação. Existe sim essa chance, não está descartada, a comissão técnica do Felipe Luiz está debatendo essa possibilidade, e a gente sabe que o Felipe Luiz monta muito a equipe baseado no adversário. Por exemplo, o Internacional. Como é que o Internacional vem? E aí o Felipe Luiz monta a equipe dele. Tanto é que eu já soube várias vezes Felipe Luiz montando um time, chegando na preleção, mudando por conta do adversário, porque teoricamente ele lendo na imprensa que a equipe adversária ia fazer uma mudança, ele vai lá e muda. E tá certo, o treinador tem que fazer isso mesmo, tem que ter estratégia para poder superar o adversário. Vamos falar agora de mercado da bola. Você já sabe, noticiei em primeira mão no último vídeo e também nas outras redes sociais, o zagueiro Iago vendido ao Orlando City, o Alacian, vocês já sabem também, não foi vendido ao Red Bull Bragantino, está treinando lá no Flamengo, normalmente com os demais jogadores, está reintegrado e com isso à disposição do Felipe Luiz. Vai ser relacionado ou não? Se você testou o ChatGPT e achou incrível... À disposição do técnico Felipe Luiz treinando com os demais companheiros. Volante Alan, vai sair, não vai? Um clube acabou... Na verdade já são dois clubes, né? O São Paulo já havia desistido do Alan e agora o Corinthians desiste do Alan também e pelo mesmo motivo. Dinheiro, por quê? Quando os clubes vão lá no Flamengo, o Flamengo fala, beleza, eu libero. A partir disso aqui, ó. Só que os clubes não têm dinheiro. Esse é o ponto. O São Paulo não tinha dinheiro para pagar pelo empréstimo do Alan. O Corinthians também não tem dinheiro para pagar pelo empréstimo do Alan. E é isso. Aí os clubes desistem. Para o Flamengo, ok. Não tem, claro que tem o custo do salário, mas, entre aspas, não vai fazer falta ao Flamengo. É melhor você ter um jogador à sua disposição para quando for necessário, você relacioná-lo ou até mesmo escalá-lo, a negociar um jogador de graça com clubes que vão brigar por títulos com vocês, com o Flamengo. Tanto é que o Corinthians venceu o Flamengo na Supercopa do Brasil e está na Libertadores da América. Vai brigar com o Flamengo por um título. Então tá certo, o Flamengo tem que fazer jogo duro. Quando era o Flamengo sem dinheiro, todo mundo fazia jogo duro e dificultava a vida do Flamengo. Porque o Flamengo agora não pode fazer o mesmo. Tá certo o Flamengo, tem que fazer isso mesmo. Só pode negociar se de fato valer a pena para a diretoria rubro-negra e até o momento, com o Corinthians, com o São Paulo, não valeu a pena. Vendeu o Flamengo ainda pensa em Marcos Antônio? Sim, o Flamengo ainda pensa em Marcos Antônio. O fato de São Paulo ter existido do Alan não muda em nada no interesse do Flamengo e Marcos Antônio, porque o Flamengo nunca cogitou fazer uma negociação casada, colocando o Alan na operação do Marcos Antônio. São coisas totalmente diferentes. O Flamengo quer comprar Marcos Antônio junto ao São Paulo. O São Paulo queria o Alan por empréstimo. Diante disso, não andou. Flamengo ainda pode contratar uma... Pode, porque o Flamengo vai continuar tentando. Agora, isso quer dizer que vai conseguir? Não, não quer dizer. Para finalizar nosso vídeo, galera, a imprensa... É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia, pessoal. Flamengo Internacional, retrospecto, arbitragem e outras informações sobre o duelo do Brasileirão. O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Internacional às 19 horas no Maracanã, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão. O rubro-negro busca reabilitação na temporada, já que vem de 3 derrotas seguidas. Na estreia, o time de Felipe Luiz perdeu para o São Paulo por 2-1 no Morumbi. O jogo de hoje marcará o reencontro de Lucas Paquetá com a nação no Maracanã, com o elenco quase todo à disposição. O técnico Felipe Luiz terá o desfalque de Jorginho, suspenso por cartão vermelho, e Saul, que segue a recuperação de cirurgia no calcanhar esquerdo. Flamengo e Internacional já se enfrentaram em 114 oportunidades ao longo da história, com ligeira vantagem para os cariocas. Foram 41 vitórias rubro-negras, 34 empates e 39 triunfos do time gaúcho.
O último confronto entre as equipes aconteceu pelas oitavas de final da Libertadores de 2025, quando o mais querido venceu por 2-0 no Beira-Rio com gols de Arrascaeta e Pedro. A arbitragem é de Rodrigo José Pereira de Lima, assistentes Alessandro Álvares de Matos, Eduardo Gonçalves Cruz. Pessoal, o Flamengo tem uma chance grandiosa de dar a volta por cima e vencer. Na verdade, tem que vencer. É vencer ou vencer o Internacional nesse duelo, porque o Flamengo está precisando de confiança, o time está precisando de uma vitória, né? Que assim, todo mundo sabe que o Flamengo vai brigar por títulos este ano, né? Não são essas derrotas aí, a perda do título para o Corinthians, que vai atrapalhar toda uma temporada. Mas tem que, né, dar um basta nessas derrotas. É isso aí, torcedor flamenguista. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!